Olá, criançada! Estamos mais uma semana juntos, chegamos à semana 17, finalzinho da nossa apostilinha do mês de agosto, né? Que vocês pegaram. Sua professora Camila e eu com a professora Andréia preparamos então as orientações para essa semana. Segunda-feira, atividade de língua portuguesa. Como aprendemos muitas coisas sobre o nosso folclore brasileiro, agora é a sua vez de olhar a tirinha abaixo e escrever uma história sobre o encontro do Chico Bento com a mula sem cabeça. Use a sua criatividade e não esqueça, a história tem um começo, um meio e um final. Basta seguir a sequência dos quadradinhos e não se esquecer de dar um título à sua história, um nome para a historinha que vai aqui nessa linha. Então, vocês vão observar a cena, o que está acontecendo e ir escrevendo a historinha até o fim, certo? Atividade complementar dessa semana, a apostila do universitário número 2, tá? Vocês vão lá na página marcada aqui na atividade de vocês e fazem as atividades marcadas. Terça-feira, matemática. Hoje nós vamos aprender sobre medidas. Turminha, vocês já conhecem a régua, certo? Olha a minha aqui. Régua. Para que a gente usa a régua? Tem gente que usa para cortar papel, né? Mas a régua ela é mais utilizada para medir o tamanho das coisas. E é isso que nós vamos aprender hoje, as medidas, certo? Olhem aqui na nossa atividade. Para medir o comprimento, é isso que se chama. Para isso que a gente usa a régua, a gente mede o comprimento, tá? Das coisas e objetos, usamos o metro. Observe alguns instrumentos que servem para medir o comprimento. Um dos instrumentos é o metro, aquele amarelinho que o pedreiro costuma usar na obra. Ele vai dobrando. Esse outro é a fita métrica. Fita métrica é aquele que a costureira costuma usar, tá? Para medir um tecido, uma fita. E esse último é a régua, que a gente já conhece, certo? Pesquise e escreva o nome desses instrumentos de medida. Esse primeiro a gente já sabe, usada por alunos. Ó, qual será que é? Como chama isso? Usado para medir fitas ou tecidos. Usado para medir terrenos ou lotes. Ó, esse daqui. Pesquisa aí com o papai e a mamãe como é que chama cada um desses instrumentos. Usado por pedreiros para medir paredes. E esse último, usado por costureiras. Alguns deles já tá fácil, né? Outros, quem tiver mais dificuldade, dá uma pesquisadinha para descobrir. Você já observou os números que estão em sua régua? Cada um desses números representados na régua são os centímetros. Então, turminha, olhem a régua que vocês têm aí em casa. Todos vocês receberam uma régua junto com o kit escolar de vocês. A régua, ela tem números, ó. Vocês vão olhar, ela começa lá no 0, tem as réguas que são maiores, tem réguinhas que são menores, tá? A Pro tem uma réguinha menorzinha também, ó. Essa é menorzinha, tá vendo? Ela vai do 0 até o 15, certo? E essa maior já vai do 0 até o número 30. Ou seja, cada númerozinho apresentado na régua se chama centímetro. Então, se eu for do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. Do 1 até o 2, eu tenho 2 centímetros. E assim por diante. Cada númerozinho na régua representa 1 centímetro a mais, tá? E a gente vai usando isso para medir. Aí na folhinha de vocês têm uma reguinha que vai do 0 até o 10. Quantos centímetros tem essa régua? No total, quantos centímetros ela tem? 5, 10 ou 15? Marca um xizinho aí para Pro. Agora, quantos centímetros tem a sua régua? Pegue a sua régua aí em casa,
Observe ela. Ela vai do 0 até que número? O número que ela chegou é a quantidade de centímetros que ela tem. Então, vocês vão observar e marcar aqui nesse espaço. No exercício 4, observe e confira quantos centímetros tem os objetos abaixo. Aqui a gente já tem uma reguinha medindo esses objetos, tá? Se por acaso essa reguinha daqui não estiver dando para enxergar os números, eu vou falar agora aqui, ó, ela vai do 0, tá? Até o 15, certo? Então, vocês vão observar aqui qual é a medida do alfinete. Ó, olha a linha que segue do alfinete aqui. Aí, vocês vão lá e vai marcar para mim quantos centímetros tem o alfinete. Qual é a medida do lápis? Ó, tá fácil. Qual é a medida da borracha? E depois a medida do pincel. E vocês vão marcar aqui do lado para a professora, certo? Atividade complementar, apostila livro 2. Apostila de matemática, vocês vão seguir lá as páginas que estão marcadas aqui, 42 até a 50, os exercícios marcados na folha, certo? Quarta-feira, Ciências Naturais. Turminha, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o lixo, né? E como ele pode poluir o meio ambiente. Essa semana nós vamos ver, então, a diferença dos tipos de lixo. Nós temos dois tipos de lixo, o lixo orgânico e o lixo reciclável, tá? Observem aqui, você já sabe que o lixo descartado leva um tempão para a natureza se livrar. Portanto, devemos sempre tentar produzir menos lixo. Hoje em dia é possível reciclar boa parte do lixo produzido. Inclusive, a reciclagem gera renda para muitas famílias brasileiras, que passam o dia recolhendo materiais que possam ser reaproveitados. O lixo que não pode ser reaproveitado, chamamos de lixo orgânico. Então, turminha, lixo reciclável é todo aquele lixo que a gente pode reutilizar. Latinha, caixinha de leite, garrafa de refrigerante, potinho de iogurte, todos esses tipos, papelão, papel, tudo isso a gente pode reaproveitar para fazer outras coisas, outros materiais com esse lixo. A gente não precisa descartá-lo na natureza. O lixo orgânico é aquele lixo que se desfaz na natureza. Por exemplo, restos de comida, resto de fruta, resto de verdura, casquinha de ovo, né? Que a gente joga no lixo, tudo isso é orgânico. Se ele for para a natureza, ele acaba virando até adubo para a terra. Ele gera nutrientes para a terra, tá? Ele é um lixo chamado de orgânico porque a gente pode jogá-lo fora. A gente não consegue reutilizá-lo, tá? Apesar que tem muita coisa que dá para fazer, por exemplo, com casca de frutas e legumes, né? Junto com a sua família, pesquise o que pode ser reciclado e o que é lixo orgânico. E aí vocês vão fazer o exercício dessa página. O quadradinho que for lixo reciclável, vocês vão pintar. O que for lixo orgânico, vocês vão marcar um X. Então, por exemplo, lápis. O que vocês acham que o lápis é? O lápis é feito de madeira, tá? Então, ele é um lixo orgânico ou reciclado? Se for reciclável, vocês vão pintar. Se for orgânico, vocês vão marcar um xizinho. As flores, quando as flores murcham e morrem, a gente acaba jogando elas fora. Que tipo de lixo elas são? Lixo reciclável, dá para reutilizar elas? Se for, vocês vão pintar. Se for lixo orgânico, que a gente pode jogar ele na natureza normal, vocês vão marcar um xizinho. E assim por diante, vocês vão fazendo com os outros itens da lista também. E na sua casa, você realiza a separação do lixo reciclado? Sim ou não? Você separa o lixo para reciclagem?
O que você pode fazer em casa para ajudar a diminuir a poluição do meio ambiente? Pensa aí junto com a família de vocês. E nossa atividade complementar, a apostila de ciências, lá na apostila 2, as páginas que estão marcadas aqui e os exercícios marcados. Quinta-feira, ciências humanas. Semana passada a gente aprendeu um pouquinho sobre a nossa escola, que ela é muito importante, né? E aí, vocês estão com saudade da escola? Eu tô. Na escola encontramos professores, alunos, pátio, biblioteca e aula. Por isso é muito importante ir à escola todos os dias, pois é lá que aprendemos muitas coisas novas. Pinte os quadradinhos das coisas que tem na escola de vocês, tá? Então, por exemplo, tem cantina, tem biblioteca, pátio, quadra, parquinho e por diante. Vocês vão marcar um xizinho em tudo que tem na nossa escola. Quem lembra o que tem na nossa escola? E podem pintar a nossa escola bem bonita. Na atividade complementar, a apostila número 2 de geografia hoje, tá? Vocês vão fazer as páginas 18, 19, 20 e 21. Joinha? Turminha, chegamos ao final da nossa apostilinha, da nossa semana também. Que a gente possa se encontrar nas próximas semanas, tá? Com novos conteúdos, nova aprendizagem. Amanhã vocês ainda têm aula de artes, educação física e inglês. Um beijo e até logo!